Existe o conceito de ensaio, que é pessoas junto tocando. Mas ninguém pensa sobre o aí objetivo. ele vira uma coisa meio... automática. Como é sem o objetivo, porque parece que tá tão implícito, né? Parece tão óbvio, né? Vamos ensaiar. Sim, o que é ensaiar? Vamos repetir aquela música até ela ficar boa. Só que não é repetindo que você vai fazer necessariamente aquilo ficar bom. Até porque se você estiver repetindo algo que tá errado, aqui vai ficar ruim. Então você tem que lembrar disso. Ficar ruim e errado. Exatamente. Estamos aqui de novo, Jean Dolabella, André Bastos, Lipe Carvalho. E a gente está aqui mais uma vez para trazer reflexões, Esse nosso grupo de estudo eterno. Isso. Esses encontros. E o mais legal é que realmente a gente bate papo sobre várias coisas, a gente analisa, tudo isso que a gente está falando aprende, é real. né? Inclusive a gente está aqui há horas para fazer... A gente perde várias coisas que a gente não gravou nos papos bons que a gente tem antes de gravar, né? Eu acho que a gente devia começar a fazer o contrário. A gente chega aqui, grava tudo E depois escolhe. E não grava o episódio, esse cara burro. Mas, tipo assim, grava assunto, tudo e depois corta. O assunto de hoje é um que é muito importante. A gente vai falar de ensaio, né? E eu já aprendi muito com o Jean sobre ensaio, da maneira que ele enxerga ensaio, né? Então acho que é legal, eu trouxe isso aqui porque a gente realmente... falando sobre isso, né? Curiosidades e pontos. Tem tudo a ver com prática, prática tem a ver preparação. Com ensaio, com play de verdade, né? Então, vamos lá. Eu acho que, na verdade, para abrir a discussão assim, eu acho que o contexto da parada é sobre ensaio no sentido de para que é que você vai ensaiar, né? O que é esse ensaio... Quantas vezes, o que... E, tipo assim, mais uma vez também, a gente não tá aqui pra colocar regra nas coisas ou pra dizer que tem que ser de um jeito, tem que ser de outro. É óbvio que não. Na verdade, é muito mais pra abrir um assunto que muitas vezes ele parece... Parece que não se fala muito desse jeito. Não, parece que não tem uma coisa muito... que se racionaliza ali. Existe o conceito de ensaio, que é pessoas junto tocando. Mas ninguém pensa... sobre aí objetivo, ele vira uma coisa meio... automática. Como é sem o objetivo, porque parece que tá tão implícito, né? Parece tão óbvio, né? Vamos ensaiar. Sim, o que é ensaiar? Vamos repetir aquela música até ela ficar boa. Só que não é repetindo que você vai fazer necessariamente aquilo ficar bom. Até porque se você estiver repetindo algo que tá errado, aqui vai ficar ruim. Então você tem que lembrar disso. Ficar ruim e errado. Exatamente. Então, tipo assim... mais uma vez também, né? Todos esses pontos que a gente está trazendo, e várias vezes a gente está conversando, generalizando e colocando, né, adjetivos em coisas assim, a gente tem que, às vezes, tomar cuidado para não ficar parecendo que a gente está ditando uma regra específica ou falando que aquilo tem que ser igual eu falei no começo, né? Então, eu tô dizendo isso para meio que justificar a possibilidade, tipo assim, nossa, mas o Jean falou aquilo mesmo, ele falou que se for para ensaiar, tem que ensaiar. Não tô falando nada disso. É trazer abrir o negócio, né? De desconstruir aquela ideia para, na verdade, colocar todo mundo para pensar na coisa, porque no fim das contas, o que vai mudar isso aqui, esse assunto de ensaio, é o porquê, de fato, que você está ensaiando. Tipo assim, para que é aquele ensaio? Qual que é o objetivo? Qual que é a finalidade dele, né? Que, inclusive, a gente estava falando aqui antes, que eu acho que é legal você contar... Podem ter várias, né? Você pode contar coisas dessa que a gente estava falando, né? Porque também tem vários níveis, né? Tem vários objetivos e vários níveis. Então, por exemplo, a gente estava aqui conversando antes sobre, de repente, o ensaiar para executar bem aquela música. Isso é uma coisa. Ensaiar para pontuar o seu lugar numa produção gigante, igual um show do Jota Quest, gravação do DVD, sei lá, por exemplo. A sua entrada na pit, por exemplo, como é que você vai chegar no primeiro ensaio com ela? Você foi contratado, e aí? Aquela prova de fogo, né? Tipo Exato. Assim, eu tenho essa oportunidade de ter que chegar lá e mostrar o melhor. Ou com a pit, ou com Sepultura, ou com qualquer outro contexto. O que você acha que vai ser, tipo assim, né? Qual que é a sua percepção de que vai ser o seu melhor naquele dia em relação ao que as outras pessoas podem achar que seria o melhor delas, assim? No meu caso, abrindo o show do Coldplay, eu tive que ensaiar exatamente as falas, porque o meu tempo de show era muito... Exato. Né? Toda questão assim, né? Então, assim, se você, primeiro de tudo, né? Você tem o objetivo. Qual que é o objetivo? Você vai abrir pro Coldplay, você vai gravar o DVD, o Jota Quest vai gravar aquele DVD, eu vou abrir o show do Metallica, ou vou fazer o show do The Town com a pizza, seja o que for, né? Ou vou tocar numa festa de casamento. Seja o que for. Seja o que for. Seja o que for. São várias situações diferentes. São várias situações diferentes. Então, para que é aquele ensaio, né? Então, assim, você já sabe que você tem aquela missão ali. Dentro daquela missão tem aquele tempo que você tem que fazer e tal. E aí cai num lugar que é uma coisa que a gente estava discutindo aqui, que é a responsabilidade de cada um, né? Individual. Sim. Porque cada um que tá ali, desde a banda, da equipe e tudo mais, tem
a sua própria responsabilidade, que é o que é que você está trazendo, o que é que você tem que estar... o quão preparado e com o que é que você tem que estar preparado para chegar naquele ensaio para executar aquilo que você tem que executar. E aí, eu já vi isso acontecer em vários contextos, tanto em contextos mais profissionais e mais, vamos dizer assim, maiores, né, de shows maiores, quanto eu já vi também isso acontecer em show de bar, de boteco. Que é o músico ou aquela pessoa, ou quem está trabalhando e tal, não ter se preparado com o que ele tem de responsabilidade dele para o conjunto ali, né? O mínimo. O mínimo. É porque... E aí é muito doido, porque o Lipe até falou isso, né? Que esse mínimo que a gente está trazendo aqui, que a gente sabe por experiência, porque a gente não está falando aqui de um lugar que a gente... Tem muitos anos que a gente faz isso. Sim. Então, tudo isso que eu estou dizendo aqui, eu não estou pensando... Nossa, eu pensei 10 minutos atrás o que eu vou dizer. Algo que eu vivencio a minha vida inteira. Tem 30 anos que eu faço isso. Então... fica pra gente corriqueiro, comum, porque a gente já passou por isso várias vezes, e não necessariamente quem tá escutando, Sim. e também justamente muito do que a gente tá tentando trazer aqui, é justamente botar o dedo nesse lugar para poder falar sobre esse contexto, porque às vezes a pessoa não sabe do que se trata. O que acontece que eu vejo em bandas, né, daqui onde a gente tá aqui agora, né, no estúdio, né, a galera chega e aprende a música junto, né. Não existe esse lugar do estudo em casa. Dessa responsabilidade é uma palavra muito forte, né? E eu acho que isso diferencia muito, assim, para qualquer âmbito na sua vida, né? Cara, o ensaio é para você entender como tocar com o outro, não você tocar a sua parte, né? A sua parte que cai dentro dessa ideia de responsabilidade é algo que tem que ser... Você tem que fazer isso antes. O que isso quer dizer? Eu vou falar da execução da coisa mais simples que deveria estar... deveria ser uma coisa muito, né, já está implícito ali, mas não necessariamente está, né, porque não é todo mundo que sabe disso, ou que já parou para pensar nisso, mas você já tirou aquela música, né, então você sabe o repertório, você sabe o que você tem que fazer, quais que são os tempos das músicas, você já passou cada uma delas separadamente, você já sabe como que vai ser a sua execução, né, isso é muito importante, e nem sempre é tão levado assim, porque muita gente chega no ensaio ali, e eu já vi isso, e é óbvio que isso também acontece muito mais no âmbito, né, quando você tá falando de uma coisa que não é tão profissional assim, né? Sim. No sentido de o cara tá indo tocar no boteco ali com aquela banda de cover. Só que o que é muito interessante, né? É que, tipo assim, o que define quando que esse cara é profissional? Né? Quem que é profissional, quem que não nesse lugar? Não é pela finalidade, né? Assim, nem não pelo tamanho, né? Nem pelo tamanho. Exatamente. Não. É a responsabilidade individual. Isso. Então, o que isso. acontece? Eu escolho ser profissional, velho. É isso. Né? Eu tenho no boteco ou no... Eu tenho a responsabilidade. Estádio. Se eu vou tocar no boteco para 10 pessoas ou vou tocar no Detão para 100 mil, o meu trabalho e a minha responsabilidade é a mesma como profissional. Ser. Porque é isso que eu tô dizendo. Então, porque esse deveria ser pra gente, fica meio embutido, porque a gente já passou por perrengues e perrengues na vida para entender isso. E já tivemos que lidar com pessoas que não estão ali. Não né? entregaram, exatamente. E é tão legal isso, assim, porque é uma engrenagem, né? Assim, eu saber a minha parte influencia, e tocar a minha parte influencia no trabalho do guitarrista, Óbvio. do cantor. Então, imagina numa proporção como o Jota, né? Assim, se todo mundo não tiver, todo mundo... né, numa energia simbiótica ali, todo mundo conectado, né? O cara Um estraga o outro. Estraga o todo. Não, né? e aquilo que você tá falando, você vai chegar pra fazer um ensaio pra abrir o show do Coldplay, por exemplo, que você vai ter que saber aonde vai acabar a música, aonde vai começar a outra, quais são a fala, não sei o quê. Não pode chegar um cara e ter uma dúvida numa passagem, como é que é esse acorde? Como é que é a harmonia da música o mesmo? ensaio né? já é outro passo, já é um passo à frente. Exatamente, Tal, né? Então, vamos lá, né? Só pra organizar isso aí. Tipos de ensaio. Tipos de ensaio, mas eu ia exato. dizer, né? Só pra fechar assim, né? Pra meio que pontuar esse lado da responsabilidade de cada um, né? Isso tá dentro da responsabilidade no sentido de cada um com o seu lance individual estar preparado para fazer o mínimo que você tem que entregar. Qual que é o mínimo? Saber a música, né? E entender o que é que você está fazendo, para qual show que é. Saber das coisas. Saber as convenções, exato. Saber destrinchar a música. Até porque isso vai cair lá na preparação até do instrumento, né? Que no caso de batera, quais pedras que eu vou usar, que bateria que vai ser, que sete prato, cara, isso vai muito longe. Desde lá e isso eu tô falando de coisa que deveria ser resolvida na pré-produção da coisa, lá antes, né? Tipo assim, do que é, qual que é o conceito da coisa, como que eu vou né? Então, se você chega no ensaio, você não sabe tocar,
se a música, a estrutura da música, né? Se você não sabe tocar ela, como é que você vai parar pra pensar se esse prato tá Imagina. legal, se eu vou pro crash ou vou... Então, não tem como, né? É. Então, assim... Pode ir. Não, e aí assim, né? E tem essa parte da pré-produção e também, mais uma vez, isso tem a ver com o objetivo do ensaio, né? Porque se a gente também estivesse falando de um ensaio de composição, criação. é óbvio que você não tá sim. indo preparado pra nada. Você tá com o que você é e você vai chegar lá pra dar ideias e tocar e deixar ver a coisa acontecer, né? Cada um com o seu... E também é importante falar que não precisa ser tudo engessado, né? Exemplo, eu tava no ensaio ontem, que era um ensaio mais para entender como é que seria um bloco do show, os espaços. Surgiu uma ideia de uma transição. Alguém deu uma ideia numa transição e a gente foi lá e foi criar. Lidou com aquilo na hora. E foi legal pra caralho. Aí Sim. transformou. Então a gente vai precisar de um outro ensaio pra entender esse todo, né? Mas Sim. assim, é importante. Isso não teria chegado nesse lugar se cada um tivesse dúvidas em estrutura, em harmonia, sim, né? sim, Então, de novo, né? Finalidade, responsabilidade, É. pontualidade, né? Sim. É, Que tudo esbarra nesse lugar profissional também, né? Porque qual que é a ideia que você tem de ser profissional, né? O que é ser profissional? Eu acho que tudo cai nesse lugar, Total. né? Responsabilidade que você tem com a entrega que você vai fazer ali. O que você faz? Qual que é a sua função? Então, né? eu acho um ponto bom a gente falar, até, por exemplo, no seu caso, que eu acho que muita gente que pode assistir pode um dia, ou já até vivenciou isso porque você, por exemplo, no Sepultura, você passou por uma audição, você passou por um teste, né? Tipo assim, outros bateras também coisaram. Na Pit, você meio que já entrou. convite. E essas diferenças, né? Porque para você, o quão pronto você tem que estar, né? na Porque primeira tocada. na primeira tocada, no primeiro dia, porque uma coisa é você fazer um teste, que a galera não te conhecia direito, nem sabia de onde você veio, você teve que mostrar ali. No outro caso, foi... O quanto... Porque você já entrou em bandas que já estavam rodando. Mas né? olha que engraçado vocês falarem. Mas, né? mas eu acho que o que ele tem que chegar é praticamente a mesma coisa para ele. Não, é isso que eu ia dizer. Na verdade, não tem diferença de Não uma tem coisa diferença. para outra. Eu tô falando que são casos diferentes, mas que eu digo assim, as pessoas podem passar por isso Em outras situações. Mas olha que interessante, né? Porque tudo isso aí cabe a você, né? É por isso que eu falei, eu escolho ser profissional. Sim. Sim. Então eu vou chegar nessa situação, velho, pra fazer o que eu tenho que fazer. Pronto. Se o cara vai me escolher ou não, aí já é uma coisa que não cabe a mim, mas eu vou entregar todo. Sempre é o máximo que dá. Não existe. E aí que Mais ou cai. menos, né? Não existe. E aí isso cai. E porque isso, cara, é interessante, né, falar sobre isso. Porque isso tem a ver com a intenção. Isso sai da sua intenção. Isso não é uma coisa externa. É você. Qual que é o seu foco, velho? Pra que é que você tá fazendo aquilo ali? O seu treino é pra quê? Né? É você entregando aquela coisa ali. Então, igual, por exemplo, eu acompanhei um pouco nesse processo, a gente vinha aqui no estúdio, via você tal, com caderninho e tal, ouvindo e tal, e eu até falei uma época, falei, pô, você devia meio que fazer quase como se fosse um reality show filmando as coisinhas, né? sim. A gente sempre fala isso, né? Tirando e tal, ou tendo as dúvidas e tal, porque... por exemplo, você foi fazer um ensaio com a Pit, aí aquelas perguntas. Você quis não ler, né? Você meio que quis decorar Sim. tudo, né? Para todas as situações, na verdade. Beleza, isso já é um ponto. Porque tem Só explicar isso para quem tá vendo isso entender, né? Quis não ler no sentido de o processo de tirar música, né? E isso, claro que vai de cada um e tal, mas no meu processo, eu começo escutando. Eu escuto a música 1, 2, 3 vezes para entender o ambiente, o que está acontecendo, a intenção das coisas, e tentar perceber o máximo que eu posso. Daí eu vou para o caderno, que é escrever a estrutura da música. Aí eu escrevo a estrutura dela, qual que é o mapa dela, por onde que ela passa. Ela começa uma introdução, vai para um verso, pré-refrão, refrão e tal, e estrutura. Depois, na estrutura, eu pontuo coisas, que horas que tem uma frase que tem que ter, que horas que tem uma coisa que é muito fundamental. Que arranjo. Que eu tenho que ser fiel ali. Isso, aí eu vou escrevendo lá. Daí, com isso, aí eu vou pro processo de sentar e tocar. Quando eu vou sentar e tocar, eu não tô olhando para essa partitura. Eu tô tocando... Sentindo. Só vindo junto com a música. Porque eu tô vendo que tanto que é intuitivo, que tanto que não, que as coisas que estão me levando para um outro lugar. Eu tô percebendo todo o momento e aberto e focado naquele momento ali. Então, isso é o primeiro, né, um segundo, né, processo ali. Depois que isso aconteceu... Aí eu pego a partitura que eu escrevi, que não necessariamente é uma partitura, a maioria das vezes ela é mais um mapa com um monte de indicações, né? Coloco ali e toco a música exatamente do jeito que ela é.
É exatamente assim. Já é a minha execução dentro daquela coisa que eu já entendi, que eu já sei quais são, é meu mapa. Aí eu toco, beleza. Até chegar uma hora que eu tô repetindo isso aí, pela terceira, quarta vez, que eu não quero olhar mais pro mapa. Sim. E aí, essa hora é a música que tá chegando. Ela tá, você, né? eu tô vendo que ela tá me levando para aquele refrão. Eu tô vendo que aquela frase, eu tô fazendo Já fica aquela frase. intuitivo até. Isso, é trazer para um lugar intuitivo. E quando você sabe a música, você não precisa ler. Agora acho que tem 2 pontos aí que são interessantes mesmo a gente falar. Que a gente nunca falou sobre isso, assim, esse assunto especificamente. Porque, por exemplo, a Pitty, eu imagino que você chegou, você ouvia e tocava. Uhum. O Sepultura, pela dificuldade que Complexidade, talvez. você tinha que pegar talvez partes, falar, caralho, peraí, isso aqui eu tenho que abrir um parênteses aqui para eu praticar. Talvez, não sei se seria o seu caso, mas talvez o meu caso seria pegar uma música e falar, cara, ou por exemplo, essa música tem um pedal duplo muito rápido, que eu vou precisar de dar um passo para trás, treinar algum Aconteceu exercício. exatamente isso aí. Algum exercício específico de pedal duplo, de 2 bombos, vou ter que refazer isso, ou de mãos. Aham. Mas Né, pegando meio isso que aí. pegar você um gancho de algum trecho Sim. de uma música para poder estudar aquilo, para poder chegar Antes de tocar conseguir música. tocar música. Sim, É, sim. você isso teve é legal tempo também. de, tipo assim, você chegou nessas situações, você teve tempo disso de maturação com a banda, ou você teve que fazer isso sozinho, ter esses lugares de treino então, sozinho a pra gente chegar tá- pronto já? Essa era a minha Então dúvida. pensa assim, que Pegando independente, primeiro de tudo, independentemente da situação, se vai ser um teste, se vai ser um primeiro, eu vou me preparar o máximo que eu tenho porque eu vou jogar sempre nesse, porque daí vem dessa cabeça de eu sou profissional, velho, eu vivo disso, isso é o que eu faço. Então eu preciso chegar lá e fazer, igual um cara que vai, você não vai, velho, aceitar uma luta com sei lá quem. É. E eu sei lá, eu já fiz 6 meses de boxe. Eu não vou entrar numa luta com um cara, ainda mais sem popó. treinar. Mas é tipo isso, entende? É parecido a situação. Eu sei que eu sou profissional, eu trabalho com isso, eu sei, e eu vou entregar tudo que eu posso. Individualmente, eu tenho as minhas responsabilidades, eu vou trabalhar aquilo ali para chegar no dia do melhor E jeito. a sua exigência consigo mesmo, né? Que Isso. eu acho que é o mais que aí que vai te levar. Exatamente, pro porque lugar daí que é você eu precisa. nesse lugar de tipo assim, isso aqui não é suficiente. Isso. Tem que estar aqui. Aham. Sempre olhando para ali. Isso nos dá até espaço para falar de outras coisas que vai cair em saúde mental e coisas que eventualmente a gente tem que voltar nesse assunto aqui. Mas, beleza, eu tô ali com aquele objetivo específico, com aquele treino, com aquela prática para chegar naquele lugar de entrega máxima que eu posso, né? No caso do Sepultura, para responder a sua pergunta, você se depara com arranjos e coisas que não necessariamente vão estar dentro do seu play. Sim. Então, aí especificamente, né, do Sepultura, que aconteceu algumas outras vezes na minha vida, que é tipo, você tá encarando uma situação tendo que entregar uma coisa que não tá tão no seu menu ali. Que não foi. Exato. Então, o que acontece? isso que eu Eu queria. com 2 bumbos, por exemplo. Isso. Eu tocava nas bandas de metal na minha época de adolescência, que eu tocava com 2 bumbos, até já contei isso em algumas entrevistas, que eu comecei a tocar com 2 bumbos num mês, usando 2 pedais num bumbo, porque eu não tinha outro bumbo, enfim. Eu entendi isso, tocava com 2 bumbos, sabia o que era, mas com o Diesel, que foi um período que eu fiquei fora, desde 99 até 2006, antes de entrar no Sepultura, né? Era uma banda que não tinha não entrava nesse lugar. Aí, de repente, Exato. Então, voltei dos Estados é uma Unidos. coisa física mesmo, né, velho? Aí é físico. Isso. Aí é igual, Você aí tem é que- treino de luta. Isso. Só que eu não tinha tempo hábil, É isso que eu tô perguntando. né? Então, tipo assim, eu não tinha tempo hábil. Porque o que acontece, velho? Aprender, né? Qualquer coisa Inner física. self, né? Você falou de inner self, você Isso. deu Então, esse exemplo do que eu tô Em querendo alguma dizer? entrevista. Você tem que fazer uma coisa que é extra, uma parada, porque você tem 2 semanas pra fazer Você isso não aí. pode chegar no ensaio com Sepultura e falar assim, gente, peraí. Espera só mais Daqui a um 2 mês. meses eu vou saber tocar Aí essa eu música. consigo, tá, gente? Não vai acontecer isso. Só que ao mesmo tempo cai essa responsabilidade em mim. Então o que aconteceu? Eu entrei para um sistema de prática muito específico, que é tipo, velho, acho que a coisa mais próxima que eu posso imaginar é tipo, sei lá, quando um ator tem que fazer um papel de um cara que teve que emagrecer 30 quilos Sim. em 3 meses e ficar desenhado. Foi tipo isso. Fazendo uma analogia com academia ou com uma coisa uma empreitada de academia, assim, né? Então é uma coisa muito específica.
E aí é entrar nesse treino, chegar ali e fazer tudo que você pode pra fazer aquela parada acontecer, porque ela tem que acontecer, Pra velho. fingir que você já faz isso há um tempo. Não é nem fingir, isso aí tipo de assim, boa, já. Só que tudo isso que eu tô falando, que eu falei antes ali, né, da preparação de cada música, de deixar aquilo muito já na sua mão, né, pra você chegar tocando, isso aconteceu também. Então você tá acrescentando um treino. É tipo assim, durante tantas horas do meu dia, eu tô ali aprendendo a música, entendendo a música, entendendo o contexto. Durante aquelas outras horas é treino físico. Físico. Desde sair pra correr, malhar, é físico, velho. Isso tudo tem a ver, de novo, com a palavra que a gente tá usando muito aqui. Essa responsabilidade individual. Isso é problema O seu. quanto ele vai querer. Não é problema da banda. Não. É problema Não. seu, É né? problema meu. Se você está ali, você tá ali porque você quer também. Isso. Né? Tem isso também. Exato. Ninguém E é o tá meu ali trabalho. obrigado, É o né? meu É o trabalho. seu trabalho, né? É o meu trabalho. E isso tudo tem eu vou puxando um gancho aqui, que você falou uma coisa muito interessante, que a gente não falou aqui, a gente falou em outros papos. Toda hora que eu sento na batera, eu tô tocando batera. Né? Então, assim, como é que você vai Sempre. tocar com Sepultura e eu vou ensaiar mais ou menos, eu vou economizar energia e chega no show, cara, não existe isso, né? Isso é Ensaio muito- é de verdade, Isso né? é Assim, muito comum. Inclusive, eu já tive várias discussões. Não discussões, né? Mas é tipo assim, eu já fui... Isso já aconteceu muito em sala de aula, por exemplo, né? Sim. Ou de pessoas irem em ensaios sei lá, do próprio Sepultura, ou do Eagle Kill Talent, ou do Diesel. Que isso eu tô falando de coisas que Lá eu atrás. faço desde sempre, sacou? E falar assim, nossa, mas por que você tá fazendo isso no ensaio, né? Tipo assim, não é ensaio. Quer aparecer? Ou sei lá, você tá passando som e vocês estão tocando a música já assim. Isso direto acontece, porque eu posto muito vídeo De passando passagem de som. som, A galera assim, nossa, imagina o show, porque ele tá tocando assim na passagem de som, como se fosse uma Agora, coisa... vamos colocar uma situação Como se tivesse prática degraus, aqui, como né? se tivesse, O Jean tá com a pitch, ele tá passando som e tá passando som tocando fraquinho. Imagina um técnico de monitor de PA regulando estrutura de ganho, completamente. Isso falando, né, de uma coisa técnica, né? Agora a sonoridade dele da mão na caixa muda completamente e ele tem o corpo dele tem que entender o que é isso, E qual que é o som que tira, porque né? são duas coisas em paralelo, né? É o você fazendo algo e mostrando pro seu corpo que você tá fazendo aquilo ali, que aquilo ali é o que vai acontecer de fato toda vez. É tipo assim, você tá na luta e você tá lutando. Exatamente. Você não tá meio de leve tal, pra depois chegar na luta, tomar umas porradas e não dar conta, né? Então, isso é uma coisa que é bem físico, específico, assim. E tem a outra que é, pra que eu tô fazendo aquilo ali? Eu não tô esmurrando a bateria porque eu acho que você tem que esmurrar a bateria, velho. Eu tô tirando um som que é o som que eu acho que eu tenho que tirar pra aquela situação que eu tô fazendo. Sim. Até porque tem dinâmicas, tem momentos que não é naquele jeito todo. E tem contextos diferentes que às vezes você vai tocar que não vai estar nesse nível de dinâmica. Se é uma banda de rock que tem a ver com aquele rimshot, que tem a ver com aquele boom, que tem a ver... É aquilo ali que eu vou fazer. Só que aí... Objetivo, né? E tem um som aquilo ali. Então é o que você tava falando. Tipo assim, como é que eu chego numa passagem de som? Passagem de som, né? Aí eu tô ali tocando de um jeito que não é o jeito que eu vou... Que sentido que tem? É o guitarrista tocar... Perdendo tempo de todo mundo. Do É o técnico guitarrista passar o som com nenhum pedal, só sem distorção. Na hora liga e a na distorção. hora ele só usa a distorção e é tudo muito mais E é alto. muito doido. Como é que você vai saber o som que precisa tocar, né? Assim, sem ensaiar dessa maneira, né? E a coisa começa a não fazer sentido algum, na verdade, pra mim. Porque, tipo assim... É o guitarra que vai ensaiar e não liga a distorção. E solo, tipo assim, né? e o que você tá fazendo no fim das contas, né? Porque se você tá indo ali tocar uma música, o que é que você tá fazendo? Porque Se não for pra valer, né, velho? Se não for de verdade, né? O que não é pra valer, né? Tipo assim, que horas... Então, o que é o outro? Você tá fingindo, tá tocando, você tá... É muito interessante isso, cara. Porque cai e quebra uns paradigmas também. Porque Então, eu vejo que existe uma... A gente falou muito aqui, então, da figura do profissional, né? Da responsabilização, de objetivo, de dinâmica. Eu ia propor uma coisa aqui que me surgiu aqui agora, cara. Que eu gostaria de ler um texto sobre isso, sabe? Você topa escrever alguma coisa sobre isso, assim, pra gente deixar... Isso não tava no script, no tópico, esse cara. Escrever um livro. Não, cara. Por que você escreveu um livro hoje? Na descrição do nosso vídeo aqui, Escreve uma postura. a gente tem um texto sobre isso que eu acho que é fundamental. A gente tem que falar mais sobre isso, sabe? Se ninguém tá falando assim, sobre essa diferentes tipos de ensaio, sabe? Por que não tem ninguém falando sobre isso? Até sabe? porque eu acho que, e mais uma vez, né? Eu acho que a gente devia encapsular isso aqui onde a gente tá agora e até pedir para todo mundo mais uma vez favor. mandar ideias, comentar.
seguir, enfim, todas essas coisas, né? Pra gente... E contar, relatar, assim, como é o seu ensaio, Isso, sabe? coisas do Qual tipo. a dor que você Experiências sente no que já ensaio da sua tiveram. banda, sabe? Mas o que eu ia dizer disso é que realmente a parada, ela tem muitos Muito lados, tem muita coisa que a gente pode falar aqui. Aí eu que- acho que foi muito massa essa muito- discussão de muito hoje. Mas já acabou? Não tem. É como se isso tivesse... É. Não é um critério, né? Mas eu Não, acho que eu sim. acho que- a gente pode voltar no assunto em Eu outros queria escutar momentos. muito mesmo, assim, essas dores que as pessoas têm nos ensaios, sabe? É, O que eles outras- sentem que pode melhorar, o que acha que é legal, sabe? Pra gente discutir isso. E os tipos de ensaios também, que igual a gente começou a falar aqui, né? Qual que é o seu ensaio? É, ou qual que seria, ou situações. Legal. Ou vários tipos que já Maravilha, passou. É isso. Muito massa. Fecha aí, Obrigado a André. todo mundo aí que veio, que assistiu. Um abraço. Valeu. Foi.